E aí, meus queridos, estamos de volta agora. É aquela nossa aula que nós vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido sobre o assunto abordado na aula 1.1. Agora nossa aula 1.2. E ó, é a mesma estrutura, é o mesmo perfil lá do primeiro e segundo ano, tá bom? Como é que a gente vai fazer agora, professor? Nós vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido, rever os principais assuntos sobre o tema abordado. Assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo aí uma atividade, mas aí o tio volta para a gente fazer as correções, tá bom? Mas falando sobre o que, meu professor? Na tela, meu diretor. Aula 1.2. Na aula 1.2, falamos sobre biomas. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer uma recapitulação, né? Bioma, o que é um bioma? É um conjunto... É um conjunto de vida animal. É um conjunto de vida vegetal animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetações contínuas. Para mim, meu diretor, bota aqui atrás, por favor. Pessoal, só lembrando. Professor, o que é um bioma? Bioma é um local. É um local. Esse local, ele é constituído. Esse local, bioma é um local, ele é constituído por dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Primeiro grupo, representantes bióticos. São bióticos. E os abióticos. Os representantes bióticos são animais e vegetais. Animais e vegetais. E o abiótico, professor, são os minerais, a temperatura, o ar, a umidade, tudo. Tudo que não tem vida. Então, o bioma, ele é o constituído, ele é estruturado, não, ele é constituído por vegetais, por animais, e muito importante, de interações silvestres, nada de interação agropecuária. Esta interação entre esses animais, esses vegetais, os minerais, o solo, o ar, a chuva, porque essas áreas estão localizadas em relação à altitude, longitude, a linha de Greenwich, que vai constituir, vai caracterizar com um clima diferenciado, que vai proporcionar o bioma amazônico, o bioma da Caatinga, do Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e o Pantanal. Então, a interação desses animais com esses vegetais, alguns vegetais e alguns animais vão coevoluir, serão dependentes um do outro, de tal forma que alterações desse ambiente pode prejudicar a continuidade dessa biodiversidade. É o que está escrito aqui. Professor, esses biomas apresentam estrutura e características. Vamos ver algumas. Aumenta aí, meu diretor. Quais são essas estruturas e características? Né? Aqui é a visão geral desse bioma. Né? Ok. Eu acho muito importante relembrarmos isso também. Né? Que esses biomas, bioma amazônico, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas, eles são regiões naturais, sim, que tem uma biodiversidade. Essa biodiversidade é mineral. Olha, pensa em todo tipo de mineral que é utilizado, ferro, cobalto, manganês, tudo. Água salgada, água doce, temperaturas diferenciadas, tudo, animais diferenciados, só coisa silvestre.
e vai fornecer o quê? Ó, recursos naturais, vai fornecer um produto, fornece produto, essa biodiversidade, para quem? Para os seres humanos. Então devemos utilizar esse produto natural de forma adequada. Quais são essas características? Bioma amazônico, ele é considerado maior e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Em relação ao território, destaca-se pelo número de espécies, equivalente à metade das espécies aproximadamente do planeta, em relação à biodiversidade. Ah, professor, mas... Pessoal, até animais pequenininhos, sabe? Anuros, sapinhos, rãs, artrópodes de solo. Pequenininhos. Ele tem a maior concentração. Caatinga, rico em biodiversidade, que ocupa 11% do território. Se nós formos ver o mapa, né, ó, a Caatinga é só 11%, mas ela tem uma concentração, né, em relação a essa biodiversidade predominante aonde? Região Nordeste. Também com uma endemia. A gente pode falar endemia, Jefferson, aqui? Não. Não. Por quê? Porque essa estrutura da vegetação, ela não se formou assim. Foi por alterações climáticas. Porque o sertão já foi mais, então foi alterações, não é original. Isso já é um efeito, já é uma sintomatologia. Podemos falar que é uma sintomatologia de uma alteração que ocorreu em bioma na área, onde esse bioma primário estava o quê? Exposto. Como se fosse o quê, professor? Como se eu estivesse falando do cerrado. Que o cerrado, sim. O cerrado, ele tem áreas de endemismo, logo, ele é o hotspot da biodiversidade. Então, o cerrado pode se tornar o que era antes quem? A caatinga. Ok. Mata Atlântica, constituído por várias formas florestais. O que é isso, professor? São estruturas de florestas diferentes, mas concentrada em uma mesma região. Mesma região de que forma, professor? Porque está tudo aonde? Está tudo voltado para o mar. E pampas, que apresenta determinadas características específicas, também devido ao clima. E o Pantanal, que é a maior extensão da área úmida. Então tem concentrações de diversidade de animais que se adaptaram a essas áreas. Ok. Então, pessoal, para mim, meu diretor, aqui nós finalizamos essa nossa primeira aula de entender sobre os biomas. E para que a gente construa um processo de fixação do que foi abordado nessa aula, vou deixar vocês aí fazendo as suas atividades. Assim que vocês finalizarem, eu te volto para fazer a correção com vocês. Boa atividade. E aí, pessoal, como é que foi? Sei. Durante a elaboração, durante a gente exercitar essas atividades, podem surgir algumas dúvidas, não é isso? Então, é por isso que temos esse momento. Como assim, professor? Acabaram de fazer a atividade de vocês, agora nós vamos fazer o quê? Correções e sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante essa atividade. Professor, como é que nós vamos fazer isso? Muito simples. Nós vamos colocar a pergunta, tá bom? E depois nós vamos colocar a resposta. A gente coloca a pergunta e depois que coloca a pergunta e a gente coloca o gabarito, eu vou comentar. Se for questões abertas, eu vou comentar e durante o comentário você vai perceber assim, professor, essa questão aberta aí eu não escrevi com as mesmas palavras. Não tem problema. Você tem que
escrever de forma que contemple o que foi ali questionado. O que a gente percebe é que muitas vezes o estudante não coloca os termos técnicos ou algumas palavras, alguns conceitos. Então, ao invés de ele colocar determinado conceito, ele descreve o conceito. E aí, como é que a gente faz, professor? Durante a explanação, a explicação da resposta, você não colocou o termo técnico, você sublinha o que você descreveu e coloca o termo técnico. Dessa forma, você vai criar essa familiarização com o termo que vai auxiliar esse processo durante a avaliação. Questões fechadas, professor. Se aparecer alguma questão fechada, a gente vai colocar a pergunta e as alternativas. E aí a gente coloca o gabarito, qual alternativa está correta. E aí nós vamos explicar por que as outras alternativas não contemplam. Tudo bem? Vamos lá? Na tela, meu diretor. Primeira questão. Segundo o IBGE, como podemos conceituar bioma? Pessoal, para mim, meu diretor, pessoal, não precisa, de novo, só para a gente exercitar, não precisa estar escrito da mesma forma. Olha só o texto. É um texto. Professor, eu escrevi com minhas próprias palavras, mas tem que apresentar aí algumas palavrinhas-chave, mesmo que ela não esteja no seu texto, mas ela tem que ser descrita. Então, por exemplo, eu nem vou ler isso aqui agora, mas lembra que nós batemos muito a tecla? O que é bioma? Bioma é um local. Olha o que está aqui, ó. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal. Antes de ele ser um conjunto, eu sei, tá escrito no livro. Não é porque está escrito no livro que a gente tem que seguir o jeito que está. Nós temos que interpretar da forma correta e fazer o nosso próprio conceito de acordo com a base que foi desenvolvida. Então, vamos lá. É um conjunto de vida animal e vegetal que é constituído por um agrupamento vegetal contíguo e que pode ser identificado a nível regional, com condições geográficas, climas semelhantes, que historicamente sofreram os mesmos processos de formação. Paisagens resultantes da diversidade da fauna e da flora própria. Professor, eu vou sublinhar umas palavrinhas aqui, e aí a gente vai construir um conceito. Mas isso aqui é a resposta. Aumenta a tela, meu diretor. Olha aqui uma coisa, pessoal, só para a gente ter noção. Conjunto remete a local. Vida animal e vegetal. Agrupamento. Contíguo identificado aqui, Eu vou colocar, é que agrupamento tem a mesma coisa, tá? Identificação, pronto, isso aqui. Verde. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui, Diversidade própria. Para mim, meu diretor, pessoal, essas palavras, essas palavras próprias, referente à diversidade da fauna e flora, ela tem um peso, tem informações aí dentro. Então, bioma, ou você escreveu do jeitinho que está aqui, ou você interpreta sua própria. Bioma, quando você fala que é um conjunto, que nesse conjunto é um conjunto de... bioma é um local. Bioma é uma área
Bioma é uma região constituída por processo, ela foi formada aqui, ó. Não são 6 biomas? Passaram pelo mesmo processo de formação, mas sofreram a estruturação dela diferente por causa do quê? Do clima, por causa das questões geográficas, geolocalização. Tem regiões no continente que são mais frias, são mais chuvosas, menos chuvosas. As estações do ano são estratificadas, outras não são, que possibilitaram que esses animais, esses vegetais interagem, a nutrição deles advém de estruturas de solos diferentes. O solo do Paraná é diferente do solo do Mato Grosso, que é diferente do solo lá do Ceará, que é diferente do solo do Piauí. Então, a estrutura geológica do solo que formou esses vegetais, que os animais comeram esses vegetais, constituíram estruturas diferentes, e essas estruturas, elas passaram pelo processo de formação semelhante, mas por causa da localização, são diferenciados. Então, por isso que a gente tem biomas totalmente não diferentes, mas nós podemos dizer que são biomas com características distintas, com peculiaridades que pertencem somente a eles, mas o processo é igual. Tá bom? Tá. Questão 2. Vamos lá, meu diretor. 2. Quais são os tipos de bioma? Amazônico, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. São 6. 3. O que são hotspots? Pronto. Hotspots. O termo hotspots ou o termo hotspots relacionado à biodiversidade é definido como área, região, localização de florestas tropicais que abrigam uma grande concentração de espécies de origem, animais, vegetais, com alto endemismo e que estão sob grande vulnerabilidade. Vulnerabilidade, como é que eu posso dizer? Vulnerabilidade para mim, meu diretor. Essa vulnerabilidade não quer dizer que vai matar, vai destruir, mas de transformação. Esse é o entendimento. Aí, se essa transformação vai para o bem ou para o mal, está dentro do processo evolutivo. Por isso que a gente fala, como utilizar esses recursos desses biomas sem que você prejudique a dinâmica do fluxo da interação dos animais, vegetais e os minerais que ali são constituídos. Próxima, meu diretor, próxima. 3, 4. Esquematize um bioma. Aqui, ó. É fazer um mapa para a gente ter mentalmente a estrutura. 5. Esquematize os 2 biomas brasileiros de maior área geográfica. Aqui, ó, o amazônico, né, que engloba a maioria da bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar grande território. Destaca-se pelo número de espécies equivalente a metade de todas as espécies. E nós temos aí, ó, o Cerrado. Destaca-se pelo grande endemismo, é o Cerrado, que ele pode ou não sofrer alterações, tá bom? Esses aí são os 2. Para mim, meu diretor, meus queridos, com essa daqui, a gente finaliza a nossa correção. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.